Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, caro aluno e aluna. Eu sou o professor Ney Araújo, você já me conhece e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. A partir deste momento, eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar mais uma videoaula de formação geral básica, especificamente do seu componente curricular Sociologia. E você pode me questionar, professor, qual o objeto de conhecimento que será tratado nesta videoaula? Eu irei abordar, irei contribuir com o seu aprendizado a respeito da coesão social, um termo bastante sociológico e até mesmo de uso pouco corrente, mas esse é o nosso objeto de conhecimento. E para fundamentar todas as nossas considerações ao longo dessa videoaula e para consolidar o seu aprendizado, eu tenho uma referência teórica a respeito desse objeto de conhecimento. Nós iremos tratar a respeito da coesão social segundo a corrente de pensamento preconizada pelo Émile Durkheim, que no caso é a corrente positivista do pensamento. Vamos primeiro analisar o termo em si, coesão social. De maneira isolada, a palavra coesão, vamos lá no dicionário consultar e o que é que ela significa? União, agrupamento, reunião, aquilo que está junto. Então, por exemplo, quando você está em sala de aula, independente da aula que você está acompanhando, eu tenho uma coesão de alunos em sala de aula. Eu tenho os alunos ali todos juntos, em um mesmo ambiente, em um mesmo espaço. Coesão. Social está mais simples. É tudo aquilo que é coletivo, é tudo aquilo que se refere à sociedade. Então, prestem bem atenção. Quando eu trato da coesão social, nós estamos tratando de elementos que são coletivos. Nós somos pessoas que temos as nossas particularidades, nossas individualidades. Não existe nenhum ser social que seja igual ao outro, mas na sociedade existem elementos que são comuns a todas as pessoas, independente da compreensão, independente da opinião, independente da ideologia pessoal que cada pessoa pode possuir. Então vamos visualizar agora algumas informações a respeito da coesão social. Então prestem bem atenção. Eu tenho aqui, vamos analisar primeiro a imagem. Eu tenho uma imagem que vocês percebem justamente as pessoas. Como eu disse agora há pouco, pessoas com características físicas diferenciadas e, obviamente, são pessoas que possuem personalidades distintas. Mas percebam que no chão, aos pés das pessoas, elas estão, dentro de um círculozinho e a imagem ela retrata que essas pessoas elas estão conectadas entre si. Por quê? Porque apesar das diferenças individuais, como eu disse agora há pouco a todos vocês, na sociedade existem elementos comuns a todos nós. Agora, do lado esquerdo da imagem, acompanhem as leituras que eu vou fazer a respeito da coesão social. Letra A. Coesão social refere-se aos laços que unem os membros de uma sociedade. B. Segundo Durkheim, é essencial para a ordem e estabilidade social. C. Ela se manifesta por meio de valores, normas, crenças e práticas coletivas. Então, prestem bem atenção. Por exemplo, as leis. As leis só servem para o professor Ney? Não. As leis, elas servem para todos os cidadãos. Serve para você, aluno, serve para você, família, serve para todas as pessoas que nós conhecemos e também para as pessoas que nós não conhecemos. Então, prestem bem atenção, é o que nos conecta, é o que nos dá direitos, é o que nos estabelece deveres, ou, em outras palavras, limites para nós não termos, digamos assim, condutas inadequadas
que venham desrespeitar com outras pessoas. Então, isso é um laço, é um vínculo, porque, acima de tudo, viver em sociedade, eu preciso respeitar os outros, da mesma forma que eu também preciso ser respeitado, para nós termos uma convivência ali harmoniosa nesse coletivo de não sei quantos mil habitantes, de milhões de habitantes, se nós levarmos em consideração a realidade do nosso país. Então, as leis, elas acabam sendo um exemplo. Um outro exemplo de coesão social. Eu sou adepto da religião X. Então, eu compartilho uma crença, eu compartilho uma maneira de adorar e glorificar a Deus. Eu compartilho de rituais que são comuns entre a minha pessoa e entre aquelas várias outras personalidades que compartilham da mesma crença que eu e que estão lá naquele dia, naquele horário, numa missa, num culto. As pessoas, elas estão ali envolvidas diante de uma motivação comum. Naquele momento, elas estão coesas, unidas. Você e a sua família também é um exemplo de coesão. Ali, no ambiente familiar, você já tem vínculos de convivência. A sua casa tem regras que não estão escritas nas paredes, que não estão escritas em um livro, mas são regras de convivência. Cada um, minimamente, no ambiente familiar, sabe o que é que agrada um ao outro. Questão de horários, horários de refeições, por exemplo, as atribuições de cada um. Todos os membros da família estão em casa. A divisão de tarefas em relação ao próprio cuidado da casa, ou lar, no sentido de que seja um ambiente agradável. Vocês estão o quê? Coesos. Então, eu poderia aqui mencionar vários exemplos a respeito disso. Vamos retomar aqui algumas imagens. Aliás, uma imagem. Então, nós estamos aqui visualizando uma imagem que retrata justamente uma família. Mas essa imagem, ela tem uma particularidade, né? Nós estamos aqui percebendo esse casal e, bem associado aos filhos, nós estamos observando a imagem da mãe. Mas entre o casal, esse homem e essa mulher, nós estamos aí percebendo, né, como se fosse uma folha de papel rasgado, a separação. Isso quer dizer o quê? É uma família que está coesa? Não. É uma família que ela está se desestruturando, pelo menos no que diz respeito a esse vínculo marido e esposa, porque um homem, ele pode ser o ex-marido, mas jamais ele vai deixar de ser, aliás, ele vai se tornar ex-pai. Né? Da mesma forma que não existe ex-mãe, né? Porque o vínculo com o filho, isso é, digamos assim, aliás, não pode ser desfeito. Então, esse tipo de situação aqui retratada, ela acaba correspondendo a uma dissolução da coesão. Vamos acompanhar as informações agora que tem abaixo da imagem. Eu vou ler e com bastante atenção você vai acompanhar essa leitura. Vamos visualizar em tela. Nós temos aqui letra A. Em sociedades complexas, a coesão depende de instituições, família, escola, trabalho. B. O enfraquecimento desses laços pode gerar anomia, que significa o quê? Falta de normas. C. Desafios atuais: desigualdade, exclusão social e polarização. Então, prestem bem atenção. As instituições sociais, elas são fundamentais nesse processo de organização da sociedade. Como eu disse anteriormente, para nós termos uma convivência social harmônica. Então, essa coesão social, ela precisa ser garantida, ela precisa ser
fortalecida, para que situações como essa da imagem, elas não venham a acontecer de uma forma constante. Eu não estou dizendo que elas deixarão de acontecer, mas a incidência, ela precisa ser reduzida. Por exemplo, quando numa sociedade você presencia, através dos meios de comunicações, as reportagens que retratam as situações e até mesmo dados de crimes, nós temos uma elevada criminalidade. Isso significa o quê? Falta de coesão social. A coesão existente na sociedade, ela está fragilizada. Está fragilizada por conta do quê? No repasse de princípios morais, de valores éticos, as leis que não se adequam mais à realidade são leis que precisam ser atualizadas. É um sentimento de impunidade que se desenvolveu na sociedade. Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser estudado para nós podermos compreender o porquê dessas rupturas, né? Sendo que a ética, as leis, as normas, elas precisam ser constantemente fortalecidas. Eu estou finalizando esta videoaula, mas vamos para o nosso resumo. Vamos verificar aquilo que nós aprendemos ao longo dessa videoaula. Então, acompanhem agora. Nós temos uma imagem, que eu acho uma imagem bastante significativa para resumir essa questão da coesão. Vocês percebem, são várias mãos. Isso acaba ilustrando o quê? Que a coesão na sociedade, ou melhor colocando, a ordem social, ela é um processo colaborativo em que todos nós somos protagonistas, em que todos nós somos participantes. As pessoas, elas estão tentando montar um quebra-cabeça, porque cada uma delas tem uma peça. Então, essa mesma analogia nós temos que fazer com a realidade social. E bem abaixo, para resumir, a coesão social é fundamental para compreender o funcionamento e a estabilidade das sociedades. Durkheim mostrou que ela evolui com a complexidade social, passando da solidariedade mecânica para a orgânica. E, por fim, refletir sobre a coesão social nos ajuda a entender problemas contemporâneos, como a exclusão, o individualismo e a anomia. É como eu disse anteriormente, a partir do momento em que a coesão ela é fragilizada, isso vai gerando consequências na sociedade. Algumas pessoas elas acabam sendo excluídas, é a desestrutura familiar, é o aumento da criminalidade, é a instabilidade da ordem social que é inconveniente a todos nós. E antes de finalizar esse vídeo, um aviso. Acompanhe o segundo vídeo a respeito deste tema, deste objeto de conhecimento, coesão social. Lá eu estarei desenvolvendo uma atividade para consolidar o seu aprendizado. Um abraço a todos vocês. Nós temos aqui uma questão da FGV em 2010. O conceito usado por Emile Durkheim para explicar a coesão social na sociedade moderna, caracterizada pelo individualismo, é o de, letra A, sistema orgânico, B, solidariedade orgânica, C, solidariedade mecânica, D, norma social, ou letra E, cooperação social. Quando na questão vocês estão visualizando sociedade moderna, nós estamos tratando do atual modo de produção capitalista. E percebam que o próprio enunciado da questão, ele deu uma dica, que é uma sociedade baseada no individualismo, algo também bastante inerente ao nosso atual modo de produção. Diante disso, vamos visualizar qual a alternativa correta? Que ela está expressa justamente na letra B, solidariedade orgânica. Por conta do quê? Da interdependência existente entre os indivíduos. Quando eu estou aqui desenvolvendo a minha função social como professor,
Nesse exato momento, eu conto com as minhas habilidades e com as minhas competências. Mas você sabe que essa aula que eu estou ministrando a você, ela é uma aula que ela não chega a você se eu não tiver o suporte de outros profissionais que estão nos bastidores me dando todo o suporte da gravação. Eu tenho a minha companheira intérprete, né, que vocês estão visualizando aqui ao lado, justamente para atender uma demanda dos alunos surdos. Então, percebam, a própria cooperação, a própria solidariedade que se dá ao longo da realização de uma videoaula como essa. Deu para entender? Eu espero que sim. Vamos agora para a nossa segunda e última questão. Visualize em tela. Vou fazer a leitura, bastante atenção. Durkheim argumenta que a transição das sociedades tradicionais para as modernas transforma a forma como a coesão social é mantida. Nesse processo, o que ocorre com a solidariedade é a divisão do trabalho, respectivamente. Letra A. A solidariedade mecânica é reforçada e a divisão do trabalho é reduzida. B. A solidariedade orgânica enfraquece e a divisão do trabalho se torna menos relevante. C. A solidariedade mecânica dá lugar à solidariedade orgânica, acompanhada pelo aumento da divisão do trabalho. D. A solidariedade se torna desnecessária e a divisão do trabalho é substituída pela autonomia individual. E letra E, a solidariedade orgânica é substituída pela mecânica devido à perda de valores comuns. Vamos visualizar qual alternativa correta está expressa na letra C. A solidariedade mecânica dá lugar à solidariedade orgânica acompanhada pelo aumento da divisão do trabalho. Então, isso quer dizer o quê? Solidariedade orgânica está associada ao atual modo de produção capitalista, em que nós dispomos de características econômicas, sociais e políticas. Todas as sociedades que antecederam o capitalismo, nós vamos classificá-las como solidariedade mecânica. Quais suas respectivas características políticas, econômicas, sociais? Então, são contextos absolutamente diferentes. Nós sabemos que a divisão do trabalho, ela surge com o modo de produção capitalista, ou seja, solidariedade orgânica. A divisão do trabalho que hoje nós conhecemos, ela não era característica das sociedades anteriores ao capitalismo. Consequentemente, nós temos formas de coesão social. As sociedades anteriores, elas tinham uma forma de coesão, digamos assim, muito mais comunitária, porque a base, por exemplo, de algumas sociedades era uma base familiar, era uma base de organização comunitária mesmo, eram sociedades, se nós levarmos em consideração a Idade Média, né, em que nós tínhamos uma ideologia eminentemente religiosa. O que eu estou querendo dizer é o quê? Não existiam muitas variações de concepções a respeito da realidade, porque existia uma única ideologia dominante, porque existia uma única verdade. Diferente daquilo que nós vivemos hoje, se nós levarmos em consideração, por exemplo, a questão da política partidária brasileira. Nós temos vários partidos políticos. Você tem uma ideologia partidária de acordo com o partido que você se identifica, né? Então, nós temos diversidade. Consequentemente, opiniões e análises diferentes a respeito da realidade. A mesma coisa é o fator religioso. Quantas crenças, quantas religiões nós temos no Brasil? Quantas opções de adesão religiosa o brasileiro ele dispõe? São várias doutrinas até então existentes, não é uma única doutrina, são várias. Então, consequentemente,
a coesão social, ela tende a ficar fragilizada nessas sociedades em que há uma diversidade de pensamentos, de concepções, até mesmo institucionalizadas. Eu estou finalizando esta videoaula e não deixe de acessar a nossa plataforma e consultar os materiais que estão disponíveis para o seu aprendizado. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.